e 6. Diz o seguinte, palavra do Senhor: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor a Tua bênção perante a Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor nos conceda a sabedoria para podermos entender a verdade do Senhor, para que o Teu Espírito Santo nos conduza à compreensão com profundidade e clareza da verdade do Senhor, ó Pai. Peço ao Senhor que nos fortaleça, que com este estudo o Senhor aumente a nossa fé, para estarmos cada vez mais fortes, mais preparados para enfrentar a Deus quaisquer dificuldades que surgirem em nossas vidas. Nós oramos a Deus, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pedimos os irmãos depois colocarem os slides para nós. Irmãos, quando nós vemos então este texto, ele vai falar para nós sobre um tema muito importante que nós vamos trabalhar hoje, que é ressurreição e o juízo final. Então nós vamos, na continuação do que nós estamos falando às quartas-feiras, nós vamos aí falar então sobre este tema bastante importante. E vamos responder então ao longo desse tema essas 3 perguntas. Quando vai acontecer a ressurreição? Qual a relação da ressurreição com o juízo final? E quais os contrastes que nós encontramos entre ressurreição de justos e a ressurreição dos ímpios? Porque o que nós vemos é muitas pessoas se questionarem com relação à morte ou pós-morte. O que acontece quando a pessoa morre? E para muitas pessoas na nossa sociedade, a morte é o fim. E existem 2 doutrinas que eu gostaria de comentar com os irmãos, que as pessoas elas levam em consideração. A primeira delas, a aniquilação da alma, onde eles acreditam que a pessoa, quando ela morre, ela então, claro, seu corpo volta ao pó, mas a sua alma deixa de existir. Não tendo assim qualquer circunstância que vá levar a alma do ímpio a voltar
ou ter qualquer tipo de condenação, ou seja, não existe ressurreição para quem acredita na aniquilação da alma. O Senhor Jesus, então, ele disse algo sobre isso em Mateus capítulo 10, versículo 28. Alguns irmãos podem abrir para nós e ler, fazendo favor? Mateus capítulo 10, versículo 28. Veja que interessante, então, como que o Senhor Jesus está ensinando, dizendo que eles não devem temer mais aos homens do que aquele, portanto, que pode conduzir a alma para perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Ele está falando então que eles não podem matar a alma, não existe morte da alma, existe a imortalidade da alma. Então aquele que morre, a sua alma não deixa de existir, né? Então nós vemos que esta doutrina, ela não está de acordo com as Escrituras. Mas também outra doutrina que nós ouvimos muito falar é que a pessoa morre e ela tem a possibilidade de voltar, a reencarnação, que outras então religiões acreditam. Esta doutrina da aniquilação da alma, ela é vista de forma positiva por aqueles que são adeptos dos testemunhas de Jeová, e reencarnação você ouve por aqueles que são do Espiritismo, onde eles entendem então que a reencarnação é o meio onde eles vão ser conduzidos a um aperfeiçoamento. Eles morrem, reencarnam para continuar este aperfeiçoamento a cada vez então que eles têm essa chance de retorno, né? Para eles estão sendo limpos de todas as impurezas ao longo de todas as reencarnações que eles acabam vivenciando. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a palavra nos diz então que ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto vem então o juízo. Não existe então diante da palavra nem espaço para a doutrina da aniquilação da alma, nem mesmo para a doutrina da reencarnação. Nós bem sabemos então que a palavra nos fala é que após a morte existe então esperança para o cristão, né? Paulo diz aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se não houvesse nada além, para nós então não haveria esta alegria que nós temos ao pensar naquilo que o Senhor tem prometido para nós, né? Ainda aos Coríntios, Paulo diz então: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, o pecado, a morte, que trariam para nós condenação, nós sabemos então, como as Escrituras nos dizem, que Cristo Jesus venceu no nosso lugar, derrotando a morte, trazendo libertação da escravidão. Então a morte para o cristão não é o fim. Mas o que acontece depois, ou quando acontece, depois que o cristão morre? Quando então nós vamos ver é que os cristãos ou os ímpios vão ressuscitar. Será que todos vão ressuscitar ou não? Como é que é essa questão que as Escrituras então elas nos ensinam? Nós vemos na palavra sendo explicado em vários momentos nas cartas de Paulo sobre esse tema, porque vários grupos não acreditavam ainda no primeiro século na ressurreição. Inclusive este grupo da seita dos fariseus, os saduceus, eles não acreditavam e tentavam combater toda a doutrina ensinada sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Então isso trazia prejuízo para as explicações dos apóstolos ao longo de todo o Novo Testamento. Mas você encontra, em contrapartida a estes que não acreditam e não entendem sobre ressurreição, nós vemos aí já no texto de João 11, onde Marta, vendo que o seu irmão Lázaro havia falecido, ela então diz com muita clareza: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição no último dia. A palavra começa a trazer para nós uma clareza de quando isso vai acontecer. Vai haver então a ressurreição dos mortos
no último dia. Ou seja, no dia do juízo final, esta ressurreição, ela vai então acontecer, né? Nós vemos isso muito claro já nas palavras aí de Marta, né? 1 Coríntios, capítulo de número 15, o apóstolo Paulo, ele então separa uma grande porção do texto de sua carta para falar sobre a ressurreição. Queria pedir aos irmãos que abrissem comigo, por favor, 1 Coríntios 15, versículo de número 52. Então ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo está falando aqui que nem todos irão passar pela morte, ele fala no versículo anterior. Nem todos dormiremos, é a expressão que ele usa para aqueles então que não estarão mais exercendo qualquer atividade no corpo após a morte. Mas ele diz então que todos aqueles que estiverem vivos serão transformados. E os que já morreram, ele está falando então para nós, ao ressoar da última trombeta. Nós conversamos aqui sobre Mateus 24, onde o Senhor Jesus, no sermão escatológico, ele estava falando então sobre essa última trombeta, sobre o momento após a grande tribulação, onde vai ter o soar da última trombeta, que é o anúncio da chegada então do nosso grande Rei Cristo Jesus. Ou seja, nós vemos que o momento da ressurreição vai acontecer no último dia. Ou seja, no dia do juízo final, esses eventos que nós não podemos ter a plena certeza de quanto exatamente existe o espaço de hora entre eles, entre o soar da trombeta, entre a transformação, a ressurreição dos mortos, o próprio juízo, mas nós sabemos que isso vai acontecer então no último dia, como a palavra nos mostra. Assim, Paulo também reforça na sua carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,15, onde ele diz: de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos ao céu, não vamos ser transformados antes que os mortos então ressuscitem. Último dia, a ressurreição dos mortos acontecerá primeiro, para depois então a igreja ser transformada, levada aos céus, para que Cristo traga juízo sobre toda a terra, restaurando toda a criação, para então conduzir os ímpios para a condenação e os justos para a salvação eterna. Então ele diz ali: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, é importante nós entendermos, porque na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na confusão que eles tinham de que a volta de Cristo já aconteceu ou não, se a volta de Cristo vai ainda acontecer, se ela não foi cancelada, a ideia deles é que isso poderia já ter acontecido. Paulo traz essa explicação: vai acontecer, vai haver a ressurreição dos mortos no último dia, para depois então a igreja ser transformada para viver eternamente com o Senhor. Então veja, é importante nós analisarmos todos estes textos para nós entendermos então que vai haver ressurreição dos mortos, mas não é apenas para o justo. A palavra é muito clara para nós, ela diz que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. A palavra ela mostra para nós então que esse trazer as pessoas de volta é com um propósito, elas serão conduzidas, o ímpio, automaticamente para o juízo e sua condenação. Então todos estarão vivos diante de Cristo para este julgamento que Ele trará sobre todos. Você acha que a igreja passará por algum tipo de julgamento? No dia final, último dia, ressuscitaram todos os mortos, ímpios e justos. Nós sempre falamos de condenação para o ímpio, vai ser julgado. E a igreja? Vai haver julgamento para a igreja ou não? Sim, pensando em igreja física, sim, mas a igreja de Cristo não tem, a igreja de Cristo apenas
os salvos. Nós não sabemos quem são, como definir, mas no último dia, pensando em igreja, somente aqueles que já foram salvos e os demais sendo os ímpios, vai haver algum tipo de julgamento para a igreja? E se for, qual? O que vocês acham? Não vai haver nada sobre ele. O texto de João, capítulo 3, versículo 18, diz exatamente isso, né? Aqueles que não acreditaram já estão julgados, né? Aqueles que não se renderam ao Cordeiro já estão julgados. Mas nós vemos as Escrituras nos mostrarem, então, que vai haver a salvação dos crentes e a condenação dos ímpios no último dia, no dia da vinda de Cristo, no dia da ressurreição dos mortos, que é o dia do juízo final. Porque depois da ressurreição dos mortos, o que vem? A palavra nos mostra, vem o juízo. Mas que tipo de juízo é esse e como ele atinge a igreja? E é o que nós precisamos ver então na palavra. Eu convido os irmãos a observar então o texto de Apocalipse capítulo 20, para nós fazermos a leitura do versículo 11 ao versículo 15. Nós já vamos voltar para Mateus, tá? Que nós fizemos a leitura inicialmente aí. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Aquele que achar, por favor, pode ler. O texto traz para nós, então, aqui uma pergunta para vocês me ajudarem. Quantos livros? Quantos livros o texto está falando para nós que estão nesse contexto? Um livro? Qual livro? O livro da vida? Somente ele? Nós temos 2 livros. Qual é o primeiro? O livro da vida. E o outro? O que está escrito nesses outros livros? Outro livro, não outros. Vou ler aqui a partir da abertura do livro, versículo 12. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, nós temos aí o livro das obras, das obras de cada uma das pessoas que não estão escritas no livro da vida. Então nós vemos este momento aí, o dia do juízo, onde tem a intenção, como o texto vem mostrar para nós, no versículo de número 12, logo no início, que todos estarão presentes, grandes, pequenos, os mortos, como ele começa a falar, todos estão diante
do trono, né? Uma frase do reverendo Leandro Lima, ele começa então a nos ajudar a ressaltar o que Apocalipse está nos mostrando. O juízo virá sobre todas as pessoas. E como nós bem observamos o que a palavra ela nos traz, o julgamento virá sobre aqueles que têm o nome no livro da vida e não. Por quê? Porque nós vemos aqui que ele está trazendo, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E os demais? Aqueles que não foram direcionados ao lago de fogo. E os que estão no livro da vida? A palavra traz para nós uma questão bastante interessante, que nós vemos no texto de Mateus capítulo 5, versículo 12. Onde o Senhor Jesus, no início do Sermão do Monte, ele diz: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Os salvos não terão um julgamento sobre o destino eterno, como o Jatir falou. Não há condenação para o justo em Cristo Jesus. Mas o que nós podemos ver é que os seus atos definirão o que as Escrituras chamam de galardão, que não está trazendo para nós salvação ou condenação. Uma vez salvo em Cristo, nada pode retirar esse ato que Cristo realizou na cruz. Pela fé, cremos e somos salvos. Mas o galardão que nós receberemos depois, na eternidade, esse será diferente. E o que é galardão? A igreja não vai receber condenação. Não tem como quem está em Cristo ser alterado lá. Não, se ele está no livro da vida, vai permanecer assim. Mas ele pode receber mais ou menos galardão. O que você entende como galardão? Um gozo que vai sentir no céu, é isso? Mais alguém? Alguma opinião diferente? O que nós podemos ver as Escrituras nos mostrarem, então, é que haverá, pelo que a palavra nos ensina sobre galardão, na eternidade, aqueles que estarão com o privilégio de desfrutar mais da presença de Cristo Jesus. E isso vai ser definido pelas obras da igreja, pelas obras do povo de Deus, enquanto vivos, enquanto servindo ao Senhor, para proclamar o Evangelho e viver uma vida de santidade. Eu vi uma ilustração do reverendo Augusto Nicodemos para explicar galardão que eu achei bastante interessante. Ele diz então que quando você que crê em Cristo vai para o céu, você é como se estivesse recebendo uma taça, e essa taça ela vai estar cheia. Porém, ele coloca que talvez as taças sejam umas maiores e outras menores, mas todas estão cheias, porque todos aqueles que estão em Cristo na eternidade vão desfrutar da presença do Senhor, não vão ter mais pecado, não vão ter nada que os impeça a comunhão, mas aqueles que pelos seus atos forem julgados e receberem maior galardão, terão uma taça maior, essa ilustração. Ou seja, vão poder desfrutar mais de Cristo. Não que os outros não vão desfrutar, mas alguns vão poder desfrutar ainda mais. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 10, nós vemos o texto falar sobre aqueles anciãos que estavam lá com suas coroas, e que no momento diante do Cordeiro, eles tiram aquela coroa e eles depositam aos pés do Cordeiro. Esta coroa representa as obras daqueles homens, de forma simbólica. O que eles nos ensinam com esse texto é que a salvação não depende de nós, que justificação não depende de nós, é por Cristo, é um ato que acontece através do sacrifício de Cristo. Eu passo a ter fé pela graça do Senhor, sou justificado quando me entrego a Cristo, é um ato, nada vai trazer isso, reverter este ato. A partir disso eu começo a ser santificado, é um processo para me tornar mais santo,
mas ele mostra então que esse galardão que alcançamos por meio de Cristo não é para nós. Não é para eu pensar, bom, eu vou ser melhor do que o outro para que eu possa disputar. Não vai haver pecado na eternidade. Mas o que ele mostra é que quando esses anciãos retiram esta coroa e colocam aos pés do Cordeiro, aos pés do trono, eles estão dizendo, todas as minhas obras, tudo o que eu fiz, foi por causa do Senhor, e não por mim. Toda a coroa que eu recebo na eternidade, que é o que eles já estão vivenciando, é por causa do Senhor e para o Senhor. Então a igreja também vai passar por esse julgamento das suas obras, não para definir ou redefinir a sua eternidade, mas para dizer então qual o galardão que cada um vai receber diante do Senhor. Lembrando que então, a ideia que às vezes as pessoas têm de galardão sendo algo maior materialmente, nós temos que desconstruir, sendo que na eternidade nós vamos todos poder desfrutar de Cristo, mas alguns então vão ter o privilégio de então desfrutar mais, né? De maior proximidade, né? De desfrutar ainda mais da presença do nosso Senhor. Fica claro assim nessa explicação? Porque a palavra então ela nos traz sobre este julgamento, né? Na plenitude dos tempos vai haver o juízo sobre o ímpio e vai haver o juízo sobre a igreja, mas o juízo da igreja não é para condenação, é apenas sobre galardão. E então o texto que nós fizemos leitura inicialmente, eu convido você a voltar nele, Mateus 25, ele vai falar então exatamente sobre este dia. Ele começa falando, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nós estamos vendo aqui o vislumbre daquilo que Cristo está passando aos seus discípulos no dia do juízo, né? Ele voltou já é a segunda vinda. E o que ele está falando? Versículo 32, todas as nações, veja só o texto desse de forma muito clara, todas as nações serão reunidas em sua presença. E aqui então ele começa a mostrar o julgamento. Ele vai separar uns dos outros. Não há um grupo só, mas há um grupo de ovelhas, no seu aprisco, aqueles a quem Cristo diz então no Evangelho de João, que o Pai o concedeu e ninguém tira de sua mão, eles nunca vão perecer, e aqueles aos quais ele está chamando aqui de cabritos, né, que não fazem parte deste rebanho de ovelhas. Vai separar dos cabritos as ovelhas e as porá, as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. O que ele falará então para as ovelhas? Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o texto está trazendo para nós aquilo que Malaquias já estava falando lá no Antigo Testamento, o dia em que vai ser vista a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Por mais que no último dia eles clamem Senhor, Senhor, o Senhor Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, pois eu não os conheço. Aqueles que não possuem fé. Então nós vemos aqui que há um grande contraste entre aqueles que creem e aqueles que não creem. No dia final, a ressurreição vai acontecer tanto para justos quanto para injustos. A palavra deixa muito claro para nós que o corpo do justo será transformado e glorificado. Quanto ao corpo do ímpio, a palavra não traz detalhes, mas que ele será julgado e condenado em corpo. E por isso ele vai ressuscitar. A alma vai então ganhar novamente um corpo diferente do corpo da igreja, do corpo dos justos, que já tem, como a palavra nos diz, essa grande transformação. Então há um contraste muito claro quando as Escrituras vêm falar para nós sobre esses dois grupos. Mas veja que interessante, versículo 41, Jesus continua dizendo, então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, né, à direita, as ovelhas, ele disse, vinde benditos de meu Pai. À esquerda, aos cabritos, ele vai então dizer, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
É interessante a maneira como o Senhor Jesus está explicando aqui, porque Ele está dizendo que vai estar à esquerda aqueles que no versículo de número 20 não fizeram aos pequeninos dele aquilo que deveria ser feito. Veja, versículo 40 e versículo 45, ele utiliza a mesma expressão. Ele vem falar então: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fizeste o quê? Toda essa lista que o Senhor Jesus vem trazendo antes. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Então ele está dizendo: aqueles que não cuidaram destes pequeninos, não fizeram a ele e serão então condenados. Quem são os pequeninos? A quem Jesus está dizendo que deveria ser dado de comer, de beber, deveria ser hospedado, deveria dar roupas a eles, deveria visitá-los, deveria cuidar dessas pessoas? Quem são esses que Jesus está dizendo que precisam ser recebidos para que não recaia condenação sobre nós? Como é que você entende esse texto? Qual é a primeira impressão que você tem quando você lê essas características? Quem é que está passando fome? Quem é que está com sede? Quem é que está precisando de roupas? Quem é que está precisando de cuidados? A primeira impressão que nós temos no texto é exatamente essa. Eu preciso dar comida, bebida, preciso acolher as pessoas, preciso dar a elas vestes. Mas veja como é perigosa essa linha de interpretação. Porque se nós pensarmos nisso, eu entendo que ao passo que eu dou de comer, eu dou de beber, o que acontece comigo? Eu passo a ser caracterizado como ovelha e não como cabrito. Então a minha salvação seria pela minha misericórdia e não pela graça. Concorda? A minha salvação seria pelo quanto eu dei de comer, pelo quanto eu dei de beber, pelo quanto eu ajudei as pessoas. E eu traria então toda a distorção para o que Jesus ensina e o que Paulo ensina sobre salvação. Como aos Efésios, capítulo 2, verso 8, onde diz então que nós somos salvos pela graça e não pelas obras. Quem são então esses pequeninos que ele está nos dizendo aqui? Jesus está falando sobre todos aqueles que então ainda no tempo dele, no primeiro século e depois no tempo da igreja em Atos, iam levar a palavra. Ele está falando sobre apóstolos e sobre os missionários que não estariam fixos naquele tempo, que continuariam levando a sua mensagem, porque receber aos pequeninos seria o mesmo que receber a ele. Quem são os pequeninos que levam a Cristo? Aqueles que pregam a palavra. Então ele está falando aqueles que não receberam bem. Aqueles que estão pregando o evangelho são aqueles que automaticamente rejeitaram a sua mensagem. Se rejeitaram a sua mensagem, para eles há a condenação. Como o texto diz para nós. Aí você consegue entender a lógica que você tem com a fala de Cristo e com as falas de Paulo ao longo dos textos das cartas e então do livro de Atos. Porque ele diz: a estes que rejeitaram os meus pequeninos, que rejeitaram os que pregam a palavra, estes então serão enviados para o fogo eterno. Versículo 46, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então é necessário, claro, a igreja pregar o evangelho e aqueles que rejeitarem, aí o contraste no dia da ressurreição, no último dia. O contraste está: salvação para aquele que é justo, mas castigo para aquele que é ímpio, aquele que rejeitou a Cristo Jesus. Quer dizer que a igreja não deve fazer boas obras? Muito pelo contrário. Nós devemos fazer porque isso é um sinal da transformação que nós recebemos de Cristo. Tiago, na sua carta, ele diz: a fé sem obras é morta, Ou seja, ela nos leva a agir, mas ela não garante salvação a ninguém. Temos muitas religiões que pregam que a caridade concede a elas um lugar no céu. Isso não está na palavra, A palavra diz que a salvação é apenas pela graça. Então aqueles, como a palavra nos diz,
ela traz um grande contraste, né? Aqueles que não creem em Cristo, eles serão então levados à condenação. Mas os que creem, Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, que eles terão um corpo transformado de humilhação, igual ao corpo de glória que Cristo Jesus então mostrou quando ressuscitou após 3 dias. Né? Ele voltou já com o corpo glorificado, o mesmo corpo que nós então receberemos, né? Todo transformado, sem qualquer ação do pecado em nós. E essa é a grande questão que nós precisamos lembrar. É o pecado que não vai mais existir no corpo, trazendo todos os malefícios para nós. Assim também nós vemos 1 Coríntios, para nós então caminharmos para o fim, peço que os irmãos abram comigo, 1 Coríntios 15, do 42 ao 49, novamente o texto onde Paulo fala muito sobre a ressurreição. Versículo 42 ao 49, ele diz assim, ao 44, perdão. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós hoje vivemos então um corpo corrupto, na fraqueza, um corpo natural com desonra por causa do pecado. Ele está dizendo então que depois da ressurreição dos mortos, todos terão um corpo e a igreja receberá então um corpo que não estará mais na incorrupção. Se existe qualquer tipo de fraqueza que nós temos no nosso corpo, qualquer debilidade por causa do pecado, isso não vai mais existir. Nós viveremos para a eternidade. Não vai mais haver o fim do corpo como nós vemos, que com o passar dos anos vai ficando cada vez mais difícil, porque estamos sendo atingidos por aquilo que o pecado trouxe para nós, que é a morte. Não vai mais haver a morte, então não vai mais haver o efeito da corrupção do pecado no corpo, como nós vemos. Então, semeia na corrupção e ressuscita na incorrupção. Ressuscita também em glória, poder e espiritual. Ou seja, ele está falando aqui que nós vamos voltar com vitalidade, com vigor. Não vai mais haver o cansaço e as dificuldades que o pecado traz para o corpo hoje. Nós vamos ter um corpo totalmente transformado e glorificado, ao qual nós vamos viver eternamente com Ele para servir, adorar e manter a comunhão com o nosso Deus por toda a eternidade. Né? Corpo espiritual, o apóstolo Paulo está utilizando essa expressão, livre do pecado, livre de qualquer tipo de contaminação, estaremos eternamente em comunhão com o nosso Senhor. Então veja, existe a doutrina da ressurreição nas Escrituras, existe a diferença daquele que é justo e daquele que é ímpio. Haverá juízo para ambos, mas o contraste é muito grande, pois há salvação para o justo e transformação para o seu corpo, para que ele possa viver por toda a eternidade junto do Senhor. Então nós podemos dizer que a história, ela não caminha de uma forma cíclica. Até algumas religiões elas ensinam isso, que ela fica voltando, né, até para correções. Não, ela tem um alvo, ela é linear, ela tem um objetivo muito claro, e nós sabemos para onde ele vai, pois as Escrituras nos dizem. Né? Ele vai chegar aonde? Vai chegar no dia do juízo. O dia do juízo nos ensina, portanto, que a nossa felicidade eterna, ela vai depender de como nós nos relacionamos com Cristo Jesus. O dia do juízo, além disso, ele nos ensina, portanto, sobre a vitória do Senhor. Ela nos mostra, então, sobre esse triunfo do nosso Senhor pelo seu plano redentor, onde ele vai cumprir todas as suas promessas para a igreja. E mais importante para nós, que estamos aguardando e podemos estar vivos no retorno de Cristo, se assim acontecer, não sabemos o dia nem a hora, ele é inevitável, mas para os salvos, para a igreja, nós precisamos lembrar que é uma grande responsabilidade
de honrar o nosso Senhor através do nosso viver diário em santidade, uma vida de piedade, de justiça, de obras, não para mérito nosso, mas para a glória do nosso Senhor. Portanto, eu desejo que o Senhor nos abençoe, para que, entendendo este governo e soberania de Deus sobre toda a história, nós possamos descansar, crer cada vez mais e proclamar este evangelho de esperança que o nosso Senhor, então, nos mostra pela sua palavra. Amém, irmãos? Alguém gostaria de comentar mais alguma questão ou tirar alguma dúvida sobre esses textos? Uhum. Uhum. Sim. Isso, ali no caso ele está falando, ímpio receber aquele que prega e receber a sua mensagem, né? Mas muitas pessoas, na verdade, elas têm essa compreensão e às vezes fazem com a ideia errada de salvação, porque daí a gente bagunça, né? Porque daí eu faço entendendo que se eu não fizer eu vou ser castigado, né? E na verdade salvação é apenas pela graça, né? E é importante a gente mudar esse entendimento para quê? Para que a igreja num todo faça as obras, mas consciente de que ela faz para a glória de Cristo, não para mérito dela, né? É continuar fazendo, cuidando daqueles que estão carentes, seja igreja ou não, né? Mas para que Cristo seja glorificado através de nós, né? Somos luz, né? Isso que o Senhor nos diz. Sim. Isso, é isso mesmo. Uhum. Isso, essa é a ideia. Uhum. Sim. É o texto de Tiago, né? Tiago, quando ele vem falar sobre isso, ele diz que a fé sem obras é morta. Ele vem dizer, se alguém vem à sua porta e pede algo, né, e você poderia dar, você dizer para ela somente Deus te abençoe e não suprir aquela necessidade, se você pode fazer isso, você não está demonstrando ali a sua fé, né, ou orientando ela de alguma forma, né? Então ela tem que ser prática, ela tem que ser ativa, ela tem que ser viva mesmo, né? Só ensinar para as pessoas que elas podem fazer o quanto for. Isso não vai fazer com que elas ganhem um tijolinho no céu a mais, que ela ganhe espaço, não. É por Cristo Jesus somente, né? Isso, exato. É continuar fazendo, mas com um objetivo diferente. Isso, por gratidão.